Vamos lá, vamos falar um pouco da reforma do ensino médio? E eu queria comentar algumas coisas aqui. Deixa eu trocar a tela. Gente, recentemente, o Medo e Delírio em Brasília fez uma coisa que eu acho bastante admirável, que eu queria até comentar com vocês. Vocês sabem que eu sou muito fã do programa. Eu acho que os dois inovaram muito. Eles criaram um formato de podcast que vai pautar o futuro do podcast no Brasil. Sinceramente, eu acho que é nesse nível. E os dois trabalham e trabalham, viu? Eu tenho medo dos dois entrarem em burnout e parar de sair episódio um dia. As duas, é o Pedro Daltro e o Cristiano Botafogo, desculpa, eu não citei os nomes, tá? É um podcast sobre notícias do Brasil, gente. É um podcast que eu gosto muito, feito pelo Pedro Daltro e o Cristiano Botafogo, dois cariocas que falam sobre notícias e criaram um formato que eu acho muito interessante de podcast. Eu recomendo bastante, eu escuto sempre, até pra ver um pouco de notícias sobre o Brasil e ter mais uma perspectiva sobre as notícias da semana, é por isso. Mas o que eu quero dizer é, no penúltimo episódio, eles fizeram uma parte de um comentário bastante infeliz acerca do novo ensino médio. E isso deu uma repercussão bastante negativa. Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Fábio Campos, educador popular e pesquisador em educação, com interessantes reflexões sobre o novo ensino médio. Fala pessoal, hoje eu queria falar sobre o tal do novo ensino médio. Mas eu não tô aqui hoje pra nem apoiar, nem atacar o desenho do novo ensino médio do jeito que ele tá aí. É mesmo? É verdade? Hoje eu queria falar de duas outras coisas que me preocupam. Cu e buceta. Não. Desculpe! Eu queria dar, sobretudo, um puxão de orelha no campo progressista, no campo da esquerda, Aê, pessoal da canhota, da esquerda, do lado esquerdo. do qual eu mesmo participo. Totalmente parcial, não tenho dúvida disso. Na verdade, eu queria dar dois puxões de orelha no campo progressista. Tá bom, tá bom. O primeiro puxão de orelha que eu queria dar na gente é o puxão de orelha pelo conservadorismo. É isso mesmo. Quando o tema é novo ensino médio, eu tenho sentido, entre a gente da esquerda, um puta de um conservadorismo. De lá pra cá, eu sempre escutei o seguinte: o ensino médio é excludente do jeito que ele é, e eu tô falando do ensino tradicional, tá? Ele é excludente, ele amarra o aluno no mesmo programa, ele é pro rico, ele é centrado no Sudeste, ele não olha os regionalismos, ele não valoriza a cultura do aluno, os saberes locais, as formas de conhecer do local. É verdade. A gente também já ouviu muitas vezes que o jovem abandona o ensino médio, vai pra fora da escola, E foi droga, hein? que a escola não fala com ele, não se comunica com seus interesses. Aí, agora vem uma reforma que, de alguma forma, abre espaço para essas coisas acontecer. Abre um pouquinho, desata o nó daquelas matérias compartimentadas, em silos que a gente viveu no nosso próprio ensino médio. Mas a gente é pego de calça curta e fala o quê? Tá tudo errado. Então, será que a gente não tá sendo um pouquinho conservador? Será que a gente não tá deixando de olhar um pouquinho para aquilo que o ensino médio pode trazer de bom? Talvez tenha que colocar matérias que vão soar como esdrúxulas, como um RPG ou o que rola por aí. Será que a gente sabe hoje, e aí quando eu falo sabe, eu falo como projeto de nação, da escolha pro jovem, que se a gente tiver medo de dar essa escolha de verdade pro aluno, qualquer reforma dessa natureza já chega pra gente na timorta. O que eu achei é que no episódio novo, eles deram um exemplo de como fazer uma autocrítica, tá? Os caras realmente ouviram e responderam à altura. O novo episódio é uma autocrítica tão boa que eles deram metade do episódio de espaço só para professores falarem sobre o que eles estão passando com o novo ensino médio. Oi, tudo bem? Eu sou a Abigail, professora aqui de Rubinéia. Rubinéia é divisa do Mato Grosso do Sul, é a última cidade do estado aqui. É uma cidade pequena, de 3.000 habitantes, 3.500 no máximo. O novo ensino médio, ele cria esses itinerários formativos, coloca como um ensino dinâmico, democrático, em que o aluno escolhe, mas as coisas não são bem assim. As matérias que são matriz, né, da escola, elas deixam de ter prioridades e diminui a carga horária. Só que isso não acontece nas escolas particulares, onde o aluno tem lá a carga de todas essas matérias curriculares, a carga completa de matemática, de português, de história, geografia e por aí vai. E com todos os reforços que nós sabemos que da estrutura que existe numa escola particular. E o aluno que está na escola particular vai conseguir ir para uma universidade e o aluno da escola pública, ele vai para a mão de obra barata, né? Eles citam, né, ensino profissionalizante como uma opção para esses alunos e colocam isso de uma forma como se fosse a solução. Mas olha, em momento nenhum eles colocam que esse aluno pode estar indo para uma universidade. Não, a prioridade é fazer mão de obra barata. Mão de obra para quem vai para a universidade, depois vão precisar delas, que não são os filhos dos trabalhadores, que não são os filhos dos proletariados, que não são os filhos da população de baixa renda desse país. E é isso que está acontecendo. Sabe por quê? Na universidade, no vestibular, não vai cair itinerário formativo, não vai cair
é projeto de vida? Na prova, lá não vai estar o que projeto de vida ele tem, qual foi o itinerário formativo, se era dança, se era fazer brigadeiro, igual eu vi o ano passado aqui, faz brigadeiro, faz horta. Isso não vai estar em vestibular. Isso é uma hipocrisia. Essa democracia que eles colocam, que será o ensino médio, é uma hipocrisia. É uma forma de tirar o filho do trabalhador da universidade. Esse ensino médio não foi conversado com as instituições da educação, não foi conversado na base, não foi conversado com os professores, não foi conversado com as gestões, não foi conversado com o sindicato, não houve diálogo algum. Então, esse ensino médio é colocado por empresários, né, grandes empresários que estão lucrando com a educação imensamente já há bastante tempo, institutos que estão lucrando com essa pseudo-tecnologia que está sendo colocada nas escolas, que aqui em Rubinéia, quem paga a internet são os professores, e assim deve acontecer em várias outras escolas. Eles colocam provas online, onde o aluno está sendo prejudicado porque não consegue fazer essa prova por causa da internet. Eles nunca entraram nessa escola, eles não conhecem esses alunos, eles não conhecem esses professores. Então o intuito é vender o produto deles, ganhar dinheiro com os produtos deles, pegar a verba da educação para eles, que já são milionários, e fazer os nossos alunos virar mão de obra barata. Foi muito bem feito. Muito bem feito. Eu que sou criador de conteúdo, eu fiquei muito feliz, porque às vezes na internet parece que a gente não tem o direito de errar. E eles devem ter ouvido muita merda, sabe? Eles devem ter ouvido muito xingo. Até o próprio cara, eu não lembro quem é, desculpa, que fez uma parte que foi bastante infeliz mesmo, fez uma autocrítica, se retratou, falou um pouco sobre o que ele pensa. Cara, é isso que a gente quer, sabe? A gente quer avançar no nosso projeto e que todo mundo aprenda junto. Por isso o episódio é tão longo, exatamente. E eu ouvi tudo. Tudo. Porque eu sou professor e eu queria ouvir o relato de cada um. Os professores precisam ser ouvidos. Não adianta a gente reclamar que os professores não foram ouvidos e não ouvir os professores. Nossa sociedade odeia erro no geral? Concordo, mas eu acho que na internet, o formato da internet pune o erro com mais severidade. Então, porque quando você comete um erro na internet, ele fica gravado e circula de maneira independente da sua vontade, às vezes você é punido com bastante injustiça. Né, pelos erros que você comete. Não é que o Monark não cometeu um erro, ele cometeu um crime, né? É diferente erro de crime. Mas aí o que rola é que a gente, mesmo sendo punido pelo erro, não pode deixar de se retratar, né? Erraram feio. Aquela parte é terrível. Foi difícil de escutar mesmo. Quando você erra 20 bilhões no caixa da sua rede de varejo, acontece o quê? Pois é, uma excelente pergunta, né? Mas aí, falando sobre isso, então, falando sobre a reforma do ensino médio, Isabela Palhares aqui na Folha. Alunos ficam sem aula de disciplinas regulares do terceiro ano. Com a implementação do novo ensino médio, estudantes das escolas estaduais de São Paulo estão sem aulas de História, Geografia, Biologia, Química, Física no último ano dessa etapa do ensino. A nova grade curricular também só prevê 2 aulas por semana de Matemática e 2 de Português. O resto deve ser itinerário. São Paulo foi o primeiro estado a implementar as mudanças curriculares previstas pela lei do novo ensino médio. O então governador João Dória quis ser o pioneiro no modelo e por isso decidiu começar o processo 1 ano antes do restante do país. Assim, as alterações entraram em vigor no primeiro ano do ensino médio de 2021, no segundo ano de 2022, no terceiro ano em 2023, que é agora, né? Então, São Paulo é um dos poucos lugares que já está no terceiro ano, o novo ensino médio. Professores e alunos, no entanto, têm reclamado da ausência das disciplinas regulares, que foram substituídas por matérias dos itinerários. Ao todo, 400 mil estudantes da rede estadual estão no último ano do ensino médio, em São Paulo, né? Eles serão os primeiros do país a concluir essa etapa com o novo currículo. Então vocês imaginam, gente, eu vou ler de novo aqui, ó. Estudantes das escolas estaduais estão sem aulas de História, Geografia, Biologia, Química e Física. Como vocês acham que esses meninos e meninas vão se sair no Enem e nos vestibulares? E a gente já sabia que tinha uma disparidade imensa entre escolas particulares e escolas públicas. Só que imagina a disparidade agora, gente. Que perspectiva essas crianças vão ter? E pra quem já trabalhou em escola pública, vocês sabem que perspectiva é uma coisa que é difícil de fomentar nessas pessoas. Então é realmente muito trágico o que tá acontecendo. Me dói ver, e eu fico imaginando quem tá com o pé na sala de aula vendo esse sofrimento. No próprio episódio do Medo e Delírio, nos depoimentos dos professores e professoras, eles falam do desespero dos alunos. De aluno dizendo, eu vou sair da escola e virar iFood, porque eu preciso ganhar dinheiro agora e me formar não vai fazer a menor diferença. Você consegue dizer não pra um aluno desse? Você consegue dizer pro menino, não faz isso. Fica aqui que você vai ter perspectiva? Difícil convencer, né?
Em nota, a Secretaria da Educação do Tarcísio de Freitas diz que estuda ajuste na grade. A pasta defende a oferta de menos itinerários e novas abordagens de forma a garantir direitos, mas não indica se pretende ampliar a carga horária de disciplinas regulares. Gente, as escolas particulares, principalmente as de elite, ainda estão dando as disciplinas regulares da mesma maneira. A indústria do vestibular guia a maneira como as escolas dão as matérias. A matriz curricular definida pela Secretaria na gestão Dória concentrou as disciplinas das áreas de Humanas e Ciências da Natureza nos 2 primeiros anos do ensino médio. Assim, quando os alunos chegam ao último ano, passam a maior parte do tempo na escola com aulas dos itinerários. Com o currículo antigo, os alunos tinham 2 aulas por semana de cada uma dessas disciplinas em todos os 3 anos. Agora, no terceiro ano, não dispõem mais das aulas de Química, Física, Biologia, História, Geografia, Filosofia e Sociologia. E, gente, para quem ainda tem a ilusão de que isso aqui foi feito para melhorar o ensino médio, se eu perguntar para qualquer brasileiro qual que é o problema da educação, qual a resposta mais comum que vocês acham que vai surgir? Antes da reforma do ensino médio, se eu parasse qualquer brasileiro na rua, em qualquer bairro, em qualquer região do país e perguntasse qual que é o problema da educação pública no Brasil, qual que é a resposta? Mais comum. Subfinanciamento, falta de verba, falta de estrutura, falta de professor, falta de dinheiro, falta de investimento, salário baixo, sucateamento, estrutura. Todo mundo tá falando a mesma coisa. A reforma do ensino médio, segundo seus ideólogos, queria melhorar o ensino médio fazendo uma mudança curricular. A questão curricular, ela é um problema, mas ela é secundária. O problema primário, que todo brasileiro tem ciência, é o subfinanciamento da educação pública. E isso uma pessoa fala no próprio Medo e Delírio. Se a gente tivesse uma educação com o currículo do século XIX, mas com financiamento, seria melhor do que com o novo ensino médio sem financiamento. Sério mesmo. Então, a reforma do ensino médio não só não previa mais financiamento para as escolas, como o teto arrochou o financiamento. Foi até o inverso. A carga horária de matemática e português também sofreu redução de 60% no último ano. Antes eram 5 aulas por semana de cada uma delas. Hoje são 2. A redução ocorreu para dar espaço aos itinerários. Parte do currículo que, em tese, permite os alunos optar por uma área de conhecimento para aprofundar os estudos. O problema é que, conforme mostrou a Folha de São Paulo, muitas escolas e estudantes não têm tido opção. Alunos também reclamam que as disciplinas formuladas para os itinerários são descoladas do conteúdo tradicional que é cobrado no Enem. Abre aspas. Eu tô no último ano do ensino médio, devia estar me preparando para fazer o Enem, ter aulas do conteúdo que vai cair na prova, mas chego à escola e só tenho aulas sem sentido. Queixa-se Laura Neres, 17, aluna do Dom Pedro I na Zona Leste. A jovem diz que quer cursar História, olha só, das minhas. E por isso, quando estava no primeiro ano do ensino médio, optou pelo itinerário de Ciências Humanas. Ela acabou direcionada para a escola para um itinerário chamado Quem Divide Multiplica, que, segundo a ementa, reuniria conteúdos interdisciplinares de humanas e matemática. Abre aspas. As aulas são confusas, os professores não sabem que conteúdo abordar. A Folha conversou com professores das escolas estaduais da capital do interior para relatarem que relatam sentir os alunos mais desmotivados. Para eles, as mudanças desorganizaram a grade curricular e esvaziaram os conteúdos escolares, fazendo com que jovens não vejam sentido nas aulas. Foi o que eu acabei de falar, perdão. O professor de geografia de uma escola estadual da Zona Norte diz que a redução de carga horária da sua disciplina o forçou a assumir muitas aulas dos itinerários. Ele tem lecionado 12 matérias diferentes, recém-criadas, nenhuma delas aborda o conteúdo de geografia. Gente, imagina preparar 12 aulas diferentes. Imagina preparar essa quantidade de matéria. Eu sou historiador, preparar aula de história, só aula de história, eu sendo formado em história, já dá um trabalho do caralho. Então, de duas uma. Ou o professor fica completamente sobrecarregado, ou ele toca o foda-se. Não tem nenhuma opção no meio termo. O docente que pediu para não ser identificado afirma que, em alguns momentos, ignora o conteúdo das novas disciplinas para ensinar geografia, pois considera injusto que seus alunos não aprendam o que deveriam. Segundo educadores, as mudanças têm exigido a busca de novas formas para motivar os alunos e encontrar alternativas para as lacunas de aprendizado. Pois é, e aí eles falam, nossa, tinha que ter uma mudança curricular porque o que causa evasão escolar é porque os alunos não veem sentido nas aulas. Gente, por favor, né? Evasão escolar está intimamente ligado a recorte de classe, a violência urbana, a falta de infraestrutura não só na escola, mas no bairro. Tem a ver com tudo isso, a escola não é um ente isolado de onde ela está. Só que isso tudo essas pessoas sabem. Em suma, isso aqui é uma reforma neoliberal. É para distanciar cada vez mais a escola pública da escola privada, para privatizar mais espaços ainda e para baratear a mão de obra. É para isso. Tá óbvio aqui a intenção. E quem fez sabia muito bem o que estava fazendo. Rebeca Cruz, de 18 anos, começou a fazer um cursinho popular em Guarulhos. Abre aspas. Ele viu que eu estava desanimada. É o professor, né? Aos sábados foi indicada por um professor, abre aspas. Ele viu que eu estava desanimada com as aulas e me deu a ideia de procurar um cursinho. É o que tem me dado esperança de que conseguirei passar no Enem, porque na escola não tô aprendendo nada. Tá, aí ela tem que ir pra escola e ir pro cursinho.
Especialistas afirmam que com a redução das aulas de disciplinas regulares e sem que os itinerários consigam abarcar os conteúdos tradicionais, o novo ensino médio deve piorar ainda mais os baixos índices de aprendizagem. Novamente, quem fez o novo ensino médio sabia muito bem disso. O resto é propaganda. E pagar o cursinho ainda por cima, pois é. O nem ensina e nem ensina uma profissão e nem ensina conhecimento crítico. Nem, sabe? A gente tá construindo resistência popular a esse tipo de evento. Se vocês forem no canal da Soberana lá no Instagram, vocês vão ver uma manifestação que a gente participou que tinha gente pra caramba. E as manifestações continuaram, que eu não pude ir nas outras. Os estudantes estão se mobilizando. As organizações revolucionárias estão se mobilizando. É que a gente tá numa etapa de reconstruir o trabalho de massas no Brasil. E aí eu vou falar uma coisa muito séria agora, tá? O que esvaziou muito os protestos foi o boicote que o PT e as suas linhas auxiliares fizeram, tá? Porque eles entendiam que esse tipo de protesto ia prejudicar a imagem pública do presidente eleito. Então, historicamente, na história recente do Brasil, o partido que foi mais capaz de mobilizar massas foi o PT, e o PT tá abandonando o trabalho de massas, principalmente nos mandatos do Lula e da Dilma. Agora aconteceu a mesma coisa. Então, quem que organizou? As organizações estudantis, UBS, por exemplo, e os partidos revolucionários. Mesmo papo da greve dos entregadores. Desfaz o L. Se a Twitch tivesse deixado o meu emote de desfaz o L aí, desfaz o L. Então, por isso que eu tô falando, gente. A gente tem que reconstruir o trabalho de massas independente do PT. E a gente tá nessa etapa de reconstruir, de aumentar nossas fileiras mesmo. Tô muito frustrado que o desfaz o L não foi aceito, cara. Mas a Twitch não pode me impedir de mostrar na tela. Desfaz o L. Eu vou deixar aqui, ó, desfaz o L. A Twitch desfez o L. Faz o Hélio, né? Como funciona a mobilização? Se você tá falando do novo ensino médio, segue nas redes sociais as páginas da UP, do PCB e da UBS. E da FENET também. Essas páginas todas vão falar sobre as mobilizações. Me diga um bom motivo pra não ter aula de direito constitucional no ensino médio. Eu não te dou um motivo, eu acho que tem que ter. Mas eu quero te perguntar uma coisa. A aula de direito constitucional deveria substituir alguma das matérias regulares do ensino médio? Do ensino médio que a gente conhece. Vocês acham que tinha que tirar física, por exemplo? E ensinar direito constitucional? Tinha que tirar geografia e ensinar direito constitucional? Sabe por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque é isso que o novo ensino médio fez. Então vocês entendem qual que é o problema? Ninguém nega que esse tipo de matéria pode ter valor. O problema é que isso tá sendo em detrimento das matérias regulares. Isso é sonegar conteúdo pro aluno. Sonegar. Depois do bait da portaria a galera desanimou? Não, essas organizações não caíram nisso. Quem tá comemorando o negócio da portaria é a ala mais petista que já tava desmobilizando as manifestações pra começo de conversa, né? Também é sonegar a entrada na universidade. Com certeza é impedir mesmo. Filtro de pobre. A viagem ao redor de Mamagaia era pior, o nome da matéria.